para você desenvolver a habilidade, é assim, você está me contratando, né? Eu sou seu professor, você está me contratando. Para quê? Para eu te ensinar a fazer. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar a transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: qual é a forma mais rápida e eficiente para iniciar uma automação fiscal, Marcos? Perfeito. Antes de a gente começar, eu quero sempre convidar vocês para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, gratuito, que a gente está ministrando entre os dias 9 e 13 de janeiro, agora, de 2023. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, é só você clicar na página de inscrição, vai ter lá as informações sobre o que você vai ver no evento, vai ter lá um espaço para você colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar. Na página seguinte, que é a nossa página de Obrigado, vai ter um botãozinho verde para você clicar e entrar no nosso grupo de WhatsApp, ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Vai lá, se você ainda não se inscreveu, clica e se inscreve. Vamos lá. Legal, começa. Marcos, eu percebo que é uma necessidade das pessoas que estão começando a entrar nesse mercado de automação fiscal te questionar por quanto tempo eu vou começar a fazer minhas automações e tal. E aí vem esse tema, né, cara? Qual é a forma mais eficiente pra gente começar, cara? É muito legal isso, porque assim, a resposta, ela é uma daquelas respostas que as pessoas normalmente não querem ouvir, né? É uma resposta meio contra-intuitiva. Então tá todo mundo com pressa. Ah, cara, eu preciso resolver esse negócio para amanhã. Tem como resolver para amanhã? Ah, depende. Tem diversos caminhos, né? O que é que acontece? Teve uma experiência com um seguidor. Ele entrou em contato comigo e falou assim: professor, eu estou querendo aprender a fazer exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS e tal. Tem como o senhor ensina isso no curso? Eu falei, cara, eu vou te ensinar a base para você construir isso para qualquer coisa que você precisar. Beleza? Beleza. E aí, tirou mais algumas dúvidas lá e tal, e resolveu entrar no treinamento. Beleza. Aí passou algum tempo, ele foi lá e pediu o reembolso. Eu achei estranho porque ele estava muito empolgado para entrar, para participar do curso e tal. E a justificativa que ele deu foi qualidade do curso. Eu falei, opa, peraí, tem coisa aqui. Aí, normalmente eu não pergunto para a pessoa pede um reembolso, eu aprovo, acabou, vai ser feliz. Sim. Mas no caso dele especificamente, que veio, conversou comigo, a gente ficou um tempo conversando, ela falou, pô, gratidão por ter parado o seu tempo aí para poder me atender, nunca tinha conversado com alguém assim do YouTube, tá gostando, como você tinha a estrela de cinema conversando com ele, né? E de repente o cara tem uma atitude dessa, eu achei estranho. E aí fui conversar com ele. Dei uma olhada lá, né? Vi que ele tinha visto o curso inteiro, em 3 dias. E aí decidi pedir o reembolso. Aí eu perguntei por quê, né? Não, porque o curso, tipo, assim assado, eu preciso de algo que seja mais básico, mais tipo fundamento, não sei o que e tal. Eu falei assim, cara, você tem acesso ao bônus que lá tem bem passo a passo, mas assim, esse aqui é mais voltado para gerar resultado o mais rápido possível. E aí a gente foi conversando e assim, ele não quis. Continuou, falei, beleza, fui lá para o reembolso. E o que é que eu entendi dessa experiência? O que ele queria, na verdade, não era que o curso fosse mais detalhado, ou que fosse isso ou aquilo. Porque tudo que ele trouxe, eu falei, cara, você tem isso, tá aqui, é só pegar e usar. Mesmo assim, ele decidiu pelo reembolso. O que é que ele queria no final das contas? Ele queria algo pronto. Então, o que é que ele queria? Então, ele achou que ia entrar no treinamento, que ia ter as aulas lá, e cada aula ia ter o arquivinho para ele baixar e só usar, né? E a gente não faz isso. Então, você que está assistindo aí, que você está pretendendo entrar na nossa próxima turma, não vai ter código pronto lá. Por que não tem código pronto? Pelo simples motivo de que, para você desenvolver a habilidade, é assim, você está me contratando, né? Eu sou seu professor, você está me contratando. Para quê? Para eu te ensinar a fazer. Não para te dar pronto. Ah, eu quero pronto. Beleza, tem um outro serviço que chama automação por encomenda. Você vai contratar isso. Se você está com pressa, não quer aprender a fazer, você vai contratar uma automação por encomenda. Cara, eu quero aprender. Beleza, para aprender, cara, você vai demorar pelo menos 3 meses. Sim. Tá?
E assim, eu quero reduzir isso. Eu tenho como meta para 2023 reduzir esse tempo para um mês. Em um mês eu quero que você seja capaz de gerar sua automação fiscal. Mas para isso eu vou ter que entrar em outras questões que eu nunca entrei até hoje. Exemplo, rotina de estudo. Então assim, o cara ele quer entrar no treinamento, chegar no final, como esse cara fez, por exemplo. Entrar no treinamento, 3 dias, assistir tudo, e aí ele já chega à conclusão de que ele aprendeu ou não aprendeu. Que ele acha que assistir o curso significa que ele adquiriu habilidade. Não adquiriu habilidade. Para adquirir habilidade, ele vai precisar praticar, executar. E é por isso que a gente não dá o código pronto. Para forçar o cara a executar. Porque se ele não executar, ele não vai conseguir aprender de fato. Porque o meu objetivo é que o cara aprenda. Então, todos os alunos que a gente fez o podcast, né, Transformando Horas em Minutos, a gente conversa com pessoas que construíram do zero, tiveram a ideia, fizeram o planejamento, executaram, geraram resultado com aquilo. Resultados muito expressivos, né? Falei, Marcos Vinícius Pinariol, para ser promovido 2 vezes dentro de um ano na mesma empresa, não é qualquer um. Né? E ele falou, cara, pelo visto, está vindo a terceira. Então, assim, virtualmente o cara foi promovido 2 vezes e meia em um ano. Isso não é comum. Né? O Eduardo Laurentino, o cara que hoje trabalha no escritório por opção dele, já recebeu N propostas para poder sair, ele gosta do escritório, quer estar lá. E aí, cara, você pagou o curso? Deixa eu pagar para você o curso. Mas já que tem, não tem problema não, vou te deixar reembolsar pelo investimento que você fez. Ó, as automações que você fez todas aqui para o escritório, eu vou pagar para você. Ó, as automações que você criar aí, eu vou te ajudar a vender para os nossos clientes do escritório. Então, hoje ele já tem, inclusive, clientes terceiros, né? Ele vende as automações que ele cria. Já até indiquei cliente para ele tudo. Então, assim, o cara desenvolveu a habilidade. Não é eu vou aprender um negócio, vou apertar os 2 botões, está resolvido isso aqui, acabou. Eu não estou vendendo uma solução mágica. Eu estou vendendo uma habilidade que vai elevar o seu nível profissional. Pô, Marcos, se você me permitir, você ter mais ousado. Cara, quem é que aprende inglês de um dia para o outro? Aprende um instrumento musical. E eu vou mais além. Quem é que aprende uma nova profissão, cara? Que é você se tornar parte da escola da automação fiscal. Você entrar num mercado grandioso, complexo, de um dia para o outro, cara. Exato. Né? Então, assim, essa visão imediatista não tem absolutamente nada a ver com a percepção de que é aprender um novo ofício, né? Exatamente, perfeito. E assim, voltando para o tema, né, do nosso podcast aqui, beleza, mas existe uma forma de eu acelerar esse processo, né, esse desenvolvimento? Existe, claro. Né? Não é uma pílula mágica, não é uma coisa que você vai aprender da noite para o dia, mas sim, é possível acelerar bastante esse processo. Como que a gente vai fazer isso? E aí a gente entra numa questão que é muito crítica para a gente, né? Vou falar por que eu estou dizendo isso. 2020, antes que terminou o curso, começou a pandemia. Eu fiz um Empretec, né? Não sei se todo mundo sabe o que é Empretec, mas é tipo um curso do Senai não, do Sebrae. Sebrae, que ele ensina basicamente você a se tornar um empreendedor. Interessante, como é que ele ensina você a fazer isso? Vocês têm 10 características do comportamento empreendedor e você tem que praticar durante os 3 dias que você está lá no treinamento essas 10 características. Então você vai lá, estuda, ele te dá exemplo, você faz exercício, ele resolve e tal. E aí depois chega a hora que ele fala assim, ó, pra rua, praticar. Então você vai pra rua, você faz um bolo de pote, sai vendendo, oferecendo para as pessoas, você está exposto ao mundo real para que o comportamento entre em você. Então é assim que funciona o Sebrae. Não posso nem falar muito lá, tem uma questão contratual de não falar especificamente o que aconteceu lá dentro. Mas assim, o que é que eu percebi? Dentro dessas 10 características, você é feita uma avaliação. Você faz uma autoavaliação. Então começa lá, tem a autoavaliação. E eles fazem uma entrevista antes de você entrar para ver se você tem condições e tal. E nessa entrevista a pessoa está avaliando você com relação a esses 10 quesitos. Elas dão uma nota para cada um dos 10 quesitos. E aí quando começa, a primeira coisa que você faz é uma autoavaliação. Como que você se vê em relação àqueles 10 comportamentos? Você se dá nota. E aí o que acontece? O gráfico, o seu que você fez, está assim, e o gráfico que a mulher faz, que faz a sua análise, está ao contrário. É tipo quase um espelho. Ou seja, você tem uma autopercepção muito ruim. No meu caso,
tem um dos pontos que é planejamento, definição de metas. Aí eu coloquei uma nota, sei lá, 8. Qual sabe qual foi a nota que eles me deram? Zero. E se não for pior. Sabe qual foi o pior? Estava na turma, tinha umas 40 pessoas. Sabe qual foi a média da turma de definição de metas? Acho que foi menos de 2. Da turma de 40 pessoas, menos de 2. Então aquilo ali, acho que foi, de tudo que eu vi, foi uma coisa mais impactante. Cara, como que a gente é ruim de planejar as coisas, de definir meta? Verdade, cara. E particularmente eu, como eu sou ruim nisso. E aí o que é que eu comecei a perceber? Que depois que a gente começou, né, a fazer o treinamento e tal, eu percebi essa questão do método DMI, que eu já expliquei, né, o que é, a gente vai ter até uma live para falar especificamente disso. Mas o que é que eu percebi? Que quando eu aplicava o método DMI, questões que eu não conseguia enxergar claramente como resolver, elas eram meio que resolvidas, quase que instantaneamente. E eu percebi que isso reduzia o tempo de desenvolvimento das minhas automações. Porque eu entendo o seguinte, eu vou criar uma automação, fazer exclusão do CMS da base do PIS da Confins. Aí eu vou lá e falo, vou começar a fazer. Qual é o nosso primeiro impulso? Não vou planejar nada, irmão. Vou abrir aqui a tela e já vou começar a digitar o negócio. Aí quando você faz esse processo, que você chega lá e tem aquela janela em branco na sua cara, aí você fala, peraí, como é que eu vou fazer esse negócio? Não sei. Ixi, e agora? Aí você fica lá pensando, cara, o que eu vou fazer? Como é que começa? Como é que começa? E você gasta, às vezes, horas, às vezes dias, e você não consegue começar o negócio. Porque você não tem clareza sobre como você vai fazer. E aí, quando você para 5 minutos, 10 minutos, como eu faço aqui quando a gente vai fazer as lives mão na massa, a gente resolve o problema na nossa mente, traz isso para o papel, depois a gente executa. A gente nem precisa pensar. Só precisa olhar, cara, para fazer isso. Tá, eu sei fazer, sei. Aí eu vou lá e faço. Ah, eu não sei fazer. Pô, então eu preciso estudar isso aqui. Aí eu vou na internet e pesquiso. Aí eu descubro como é que resolve. Beleza. Descobri como resolve. Como é que eu faço para garantir que eu realmente aprendi? Eu executo. Se eu executar e funcionar, é porque eu aprendi. Se eu executar e não funcionar, é porque eu ainda não aprendi o suficiente. Tem que estudar mais. Então, assim, esse simples método, né, essa simples parada de 5 ou de 10 minutos, me garante hoje que eu consigo executar as minhas automações. Eu não estou falando de estar pronto, clicar no botão e executar. Estou falando de eu desenvolver do zero até estar pronto para poder começar a usar. Isso reduz o tempo que eu gasto para desenvolver as minhas automações. E é uma coisa que eu vou gastar 5 ou 10 minutos. E as pessoas têm medo terrível de planejar, de definir meta. E é por isso que eu acho, né, na minha cabeça, que o tempo médio que as pessoas demoram para criar a primeira automação, e quando eu falo criar a primeira automação, não é copiar um código que eu vou mostrar aqui para vocês, vai ter live mão na massa nesses episódios também de aquecimento, não é copiar o que eu estou mostrando para você na tela. É você partir de um problema, planejar como que você vai resolver esse problema e executar conforme você planejou. Legal. E pode ser que não saia como você planejou, às vezes acontece. Você vai o plano não está escrito em pedra. Vai ser assim porque eu escrevi assim no plano. Não, cara. Eu escrevi o plano dessa forma e ao longo da execução do plano eu percebi que essa era uma forma mais eficiente. Não era a forma mais fácil. Eu descobri a melhor forma de fazer. Aí você ajusta o plano e segue. Mas você sabe onde você quer chegar. Você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Só de você saber onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá, você já consegue reduzir. Eu não mensurei isso, essa parte ainda. Mas, pô, quantas vezes eu demorei dias para poder começar? E aí você entra no negócio de processo de procrastinação, né? Cara, não vou, pô, esse negócio aí eu não consigo nem pensar, não sei como é que eu vou começar. Aí você vai jogando, vai procrastinando, vai procrastinando, vai procrastinando, até que chega um momento que você decide encarar o problema. Então, assim, você pode reduzir um negócio de dias para 5 minutos. Perfeito. 10 minutos. Cara, então assim, legal. Pô. O primeiro ponto que você está me dizendo para se tornar mais eficiente no processo de criação de uma automação seria o planejamento, então. Né? Quais seriam os outros pontos? Você teria como já dimensionar? Primeira coisa, saber o que você quer fazer. Pronto, Por incrível que pareça, tem muita gente que começa no mundo da automação fiscal que não tem a menor noção do que vai fazer. Inclusive foi daí que surgiu o método DMI, né? Então, pô, o que é que você quer fazer, cara? Conseguiu aplicar o método? Não consegui aplicar. Não era meu método, na verdade, era um curso. Né? A primeira versão era um curso.
Conseguiu aplicar no seu trabalho? Não, não consegui. Por quê? Estou sem tempo. Estou sem tempo é terrível, porque assim, é desculpa para tudo. Então você não priorizou. Estou sem tempo. Você está sem dinheiro. Tudo estou sem tempo. Isso mascara o real problema. E aí, se você parar para pensar, ninguém tem tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Agora, apesar disso, tem pessoas que executam, precisam executar, pessoas que não executam. Então, quando a pessoa me fala assim, estou sem tempo, eu fico me perguntando qual é a real causa. Porque não é o tempo. Não, eu acho que é mais prioridade, né? É o tempo mesmo. Cara, não é o tempo. Porque assim, quando é importante pra gente dá um jeito. A gente faz. Então assim, será que você não está priorizando o suficiente isso? Isso não é importante o suficiente para você? Porque se fosse, você dava um jeito. Entende? Então eu acho que falta muitas vezes essa coragem da gente olhar no espelho e dizer, cara, eu não priorizei. Eu não acho que isso é importante agora. Isso é libertador, porque assim, quando eu olho com essa coragem e digo para mim mesmo, cara, você não priorizou. E não é para você se castigar, para você se punir, é para você ter clareza sobre o que está acontecendo. Cara, isso para mim no momento não é prioridade, não é importante. Então o que é que eu faço? Eu não vou mais dar atenção para isso. Então eu paro, inclusive, de me remoer, de me castigar, porque, poxa, eu deveria ter feito aquilo, não fiz, aquele sofrimento. Eu falo, cara, não é o momento. Vou anotar lá na minha agenda para no futuro eu ver isso. Então, ter clareza sobre isso, inclusive, te ajuda quando os caras que ligam para você para vender alguma coisa ou quer tentar te empurrar alguma coisa e tal. Hoje, simplesmente, eu falo, cara, eu tenho outras prioridades no momento. Acabou. Não tem como o cara questionar isso. Entende? Não, mas, pô, ele vai querer hierarquizar qual é a prioridade para mim, o que é mais importante para mim? Não. Cara, isso para mim não é prioridade no momento. E tem outras prioridades. Acabou a conversa. Então, isso é bom para o cara, que ele vai ficar insistindo numa pessoa que não quer comprar. E é bom para mim, porque eu não vou ficar nesse conflito interno, se eu faço ou não faço, dar uma desculpa pro cara para ele entender. Cara, não é prioridade. Ah, então isso não é importante. Não, nesse momento isso não é importante para mim. Eu acho até importante, mas não agora. É prioridade. Então, definir um problema, estabelecer um plano de ação, que seria, eu posso dizer que seria até o próprio método da MIT. Definir o problema, de mapear os passos, e aí sim você vai colocar a mão na massa. Então, o próprio método, cara. É o método, exatamente. Então, o que é que torna mais eficiente a execução, né? A construção de automação? Primeira coisa, aplicar o método DMI. Pronto, cara. Definir o problema, mapear os passos, e aí, só então, você vai para a execução. Ah, mas aí na parte da execução eu não sei nada de automação. Beleza, até nisso a gente consegue ganhar tempo. Por quê? Quando eu comecei, há 12 anos atrás, só na área fiscal, 12 anos atrás, eu não tinha a menor noção não tinha nem SPED. O SPED começou em 2012, eu comecei em 2010. Então, assim, eu não tinha mais, assim, não era para todo mundo, eram as grandes empresas que geravam, né? Eu não tive acesso, eu tive acesso em 2012. Então, eu não tinha a menor noção de XML também. Era manual, peguei nota manual, estava começando o XML. Sim. Não tinha a menor noção de como é que é manipular um XML, como é que é manipular um SPED. Eu sabia o seguinte, cara, eu preciso lançar essas notas no sistema, quero fazer isso da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Acabou. E eu fui começando a procurar formas de fazer isso de forma mais rápida. Eu tinha uma base muito forte de Excel, tentei resolver tudo no Excel. E aí, aos poucos, eu fui vendo que não era a forma mais eficiente de fazer. Eu fui tendo que desapegar do Excel, né? Então, até uma coisa que as pessoas perguntam, pô, eu tenho que aprender Excel para depois aprender automação? Cara, graças a Deus que você não sabe Excel. Por que isso? Porque assim, cara, você vai economizar muito tempo. Porque assim, cara, quando você aprende a fazer algo, você tende a se apegar àquilo. É difícil de você abrir mão. Principalmente porque você vai ter uma curva. Tipo, eu sabia muita coisa de Excel. E aí eu comecei a aprender sobre automação fiscal. E num determinado momento, você precisa fazer uma coisa que você sabe como faz no Excel, mas você não sabe como é que faz na automação. É, cara, você fica querendo comparar, ver, poxa... O que é que você vai fazer? Não, contaminar o processo. Excel é mais fácil, pô. Vou fazer por aqui mesmo, que aqui eu já sei como é que é e tal. Até cair a ficha de que, cara, eu vou fazer tudo aqui, porque essa ferramenta é a mais eficiente. Né? Com ela eu consigo prever muito mais situações ou tratar muito mais situações do que eu consigo tratar no Excel. Coisa até que eu consigo tratar no Excel,
Só que é muito mais fácil se eu fizer uma automação. Só que no momento que você está aprendendo, não parece que é mais fácil. Eu tenho até uma aluna que ela me falou isso, fiz uma entrevista com ela, que é a Melissa Rhodes. Ela falou assim, cara, sabia fazer aqui os negócios no Excel e tal, tinha um conhecimento médio, e aí comecei a fazer automação. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou aprender isso, não sei nem pra que lado vai, não sei o quê. Aí no processo eu achava que era mais fácil fazer no Excel, e hoje eu vejo, cara, é muito mais fácil fazer na automação. Só que quando você está aprendendo, não parece que é assim. Parece que é mais fácil fazer no Excel, porque você já aprendeu. Não é uma comparação justa, porque você está comparando algo que você tem pleno domínio, habilidade, agora, com algo que você está aprendendo. Para ser mais justo, você deveria comparar como foi quando você está aprendendo isso com agora. E também eu acho que tem a questão do conforto. Excel, eu já sei como é que é, aí você vai aventurar para um outro ambiente que você não Exato. conhece, cara. Aí a questão é, aí mais uma vez entra a questão da falta de meta, de planejamento, de visão de longo prazo. Que é, beleza, eu vou fazer um esforço para aprender essa habilidade aqui. E eu já sei Excel já... Só que assim, o Excel resolve todos os meus problemas? Não. Beleza, ok. Essa parada aqui vai resolver todos os meus problemas? Não vou dizer todos, mas eu garanto 95% dos problemas da área fiscal e tributária e todos os problemas com arquivos SPED, seja de qual for. Então, pô, peraí. Eu vou aprender um negócio que vai resolver pelo menos 95% dos meus problemas, vai me dar um trabalho para aprender, ou eu vou ficar com algo que eu já conheço, que eu já domino, mas que não resolve, sei lá, 50% do que eu tenho. Então, fica óbvio quando você coloca nessa perspectiva. Então, eu vou fazer o processo. E aí você decide fazer. Você sabe que no começo, fica, tipo, eu uma vez ouvi uma frase de um cara, ele chama Jerônimo Temer, ele é coach, né? Um dos bons, né? Eu não sou muito fã de coach, tá? Mas esse é bom. Ele fala assim, no começo fica pior. Ele falou essa frase uma vez. E aí ele usou um exemplo. Ele falou, cara, eu decidi usar aparelho no dente. E aí, pô, todo mundo quer, né? Ficar com os dentes alinhados, bonitinho e tal, clarear. Só que é o seguinte, no começo o processo é pior. Né? No começo dói mais. Porque você vai botar o aparelho, aquele negócio vai apertar, vai incomodar. Aí quando você vai escovar o dente, não escova mais do jeito normal, tem uma escovinha especial para poder... Tem todo um processo. Só que assim, no final você vai estar melhor do que quando você começou. Então no começo você vai sofrer mais, vai dar mais trabalho. E a minha versão dessa frase é: o primeiro degrau é mais alto. Então, como se fosse uma escada. Imagina uma escada que vai até aqui. Só que o primeiro degrau é aqui. Mas também quando passa o primeiro degrau, né, cara? Reduz drasticamente o tamanho. Né? Ganha. Então, assim, eu comecei atirando para todos os lados. Para tentar descobrir como resolver os meus problemas no dia a dia. E nesse processo, a gente fez uma versão do curso, porque os alunos estudaram. Aí não conseguiu aplicar porque não tinha tempo. Aí a gente descobriu que não era tempo, que na verdade era falta de clareza. Tem esse cara, por exemplo, não é nem descaração do cara. É porque ele não tinha clareza suficiente sobre o que ele precisava fazer. Aí a gente foi lá, descobriu o método, ensinou, explicou como é que usava, começaram a aplicar, começaram a ter resultado. Então, quando fala do tempo, às vezes mascara uma debilidade sua, uma procrastinação, mas às vezes... É uma espécie de desculpa, né? Isso. Não sei se... Às vezes é uma desculpa, mas às vezes mascara um problema real. Nesse caso é um problema real. Cara, eu não fiz porque eu tô sem tempo, mas quando a gente for ver o tô sem tempo, eu quero automatizar o sistema fiscal. Cara. Opa, não é tempo, é clareza. O cara não tem clareza, então vamos desenvolver alguma coisa para ajudar esse cara a ter clareza. Agora eu tenho clareza. Aí tanto que eles começaram a executar, começaram a ter resultado. Já falou aqui do Marcos Vinícius Peranel, do Eduardo Valentim, da Melissa Rhodes. Tem uma galera ainda aí. Tem, que bacana, cara. Galera, então, observe como você realmente encarar a realidade, ver que o problema é realmente aquilo e resolver aquilo, vai dar frutos para você. Nossa, cara. Marcos, voltando aí rapidamente pro DMI, me interessa bastante esse segundo passo, que é o mapear os passos, né? Como é que é isso, cara? Como é que você encadeia isso aí? É óbvio que isso não é algo engessado, depende muito do cenário, né? Sim. Mas qual é a lógica, cara? Você consegue conduzir os seus alunos a mapear o que precisa ser feito, isso no ambiente da automação, cara? Sim. Assim, eu não gostaria muito de entrar nessa pergunta, porque a gente vai ter um episódio inteiro só para falar do método DMI, né? E a gente vai entrar a fundo nessas questões. Legal. Inclusive tem questões envolvendo cognição, cérebro, como é que ele funciona. A gente precisa de um tempinho para explicar tudo isso. Mas uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui
uma vez que eu sei o método, aplico o método, eu tenho clareza sobre o que precisa ser feito, agora eu preciso executar. Nessa parte da execução, tem como acelerar? A gente já viu, tem como acelerar a construção da automação se eu me planejar antes. Sério, isso ficou claro. Se eu gastar 5, 10 minutos me planejando, eu vou fazer mais rápido. Beleza? Por quê? Porque simplesmente eu não vou desperdiçar tempo tentando descobrir por intuição como que eu tenho que fazer aquela automação. Eu já tenho aquilo planejado, só preciso executar. Certo. Chegou a hora de executar. Opa, qual é a forma mais eficiente de executar? Então, como eu falei, quando eu comecei, 12 anos atrás, eu tinha infinitas possibilidades. E sim, dá para fazer muito mais do que aquilo que eu mostro aqui no canal. Porque assim, tem coisas que não dá para encaixar numa live de 50 minutos, de 1 hora. Você vai precisar de mais tempo. Tem várias partes envolvidas, é um projeto grande. Sim. Né? Mas assim, e além daquilo que eu conheço e que eu consigo aplicar na área fiscal tributária, tem muito mais outras coisas que a gente poderia utilizar de automação para o nosso trabalho do dia a dia. De outras áreas estou falando. Ou seja, a automação é um universo. Certo? Dentro desse universo, aí você tem lá as galáxias. Então, digamos que a automação fiscal é uma galáxia dentro do universo da automação. Caramba. Dentro dessa galáxia, você tem lá os sistemas planetários, né? Os sistemas solares. Você tem um sistema solar ali, que é o que a gente explica aqui, que a Escola de Automação Fiscal ensina. E dentro desse sistema solar você tem os planetas. No nosso caso aqui, a gente tem o DMI ali no centro, né? Que seria o norteador de tudo, a razão de ser. E orbitando ao redor disso, a gente tem 4 habilidades, seriam os planetas. Né? Então, quais são essas 4 habilidades? Então, considerando um contexto onde o meu trabalho é analisar e manipular informações de arquivos SPED, XML, dados no geral, né? De internet, o que é que eu preciso saber para que eu consiga executar meu trabalho de analisar e manipular informações de forma eficiente? Eu só preciso saber 4 coisas. Sim. Então, dentro desse universo que eu falei para você, a Põe gente o só universo, precisa né? saber 4 coisas. Né? São mais do que o suficiente. E que 4 coisas são essas? Então, vamos pegar, como eu falei, isso se aplica a qualquer tipo de informação, um banco de dados, planilha. Vamos pegar o problema do SPED, que é um símbolo do que a gente faz hoje. Né? Tudo que a gente faz é para gerar um arquivo SPED que vai ser enviado para o fisco. Isso. Então, se eu conseguir, pelo menos, zerar, e eu já falei que com essas 4 habilidades você resolve todos os problemas de arquivos SPED, é um bom começo. Né? Então, quais são essas 4 habilidades? Considerando só o SPED, mas lembrando que isso vai ser aplicado em qualquer outro tipo qualquer de situação. fonte de informação. Primeira coisa, vamos pegar um arquivo em branco, um arquivo TXT. Eu quero transformar isso num SPED. A primeira coisa que eu preciso fazer? Inserir registros nele. Aí isso já traz logo uma objeção, né? Que é, cara, para que eu vou querer inserir um registro no SPED se meu sistema já gera o SPED? E aí a questão é, será que o seu sistema gera o SPED correto, completo, com todas as informações que precisam ser geradas? A experiência prática que eu tenho de 12 anos é que não. Eu nunca conheci um sistema que gere o SPED completo. Segundo, depois que eu inseri as informações no SPED, eu posso ir para 2 caminhos. Eu posso alterar essa informação que eu inseri errado, ou eu posso extrair essa informação que eu preciso mandar um relatório. Então vamos pegar e extrair. Então, inserir, extrair. Coloquei a informação, quero tirar ela de lá. Quando eu extraio a informação, eu consigo montar diversos relatórios, diversas análises. Uma delas, por exemplo, que eu estava discutindo um pouco antes de começar a nossa live, será que tem duplicidade no cadastro de produto dessa empresa? Então, eu consigo pegar lá o registro 0200 e criar uma automação que vai verificar isso para mim. Eu não vou precisar trazer todo o cadastro de produto do cara para poder ver o que é que está duplicado. Eu consigo criar uma automação que já vai fazer essa análise para mim e me dar o resultado pronto. Ó, isso aqui está com duplicidade. Beleza. Terceira habilidade. Terceira habilidade é a habilidade de alterar informações. Então eu preciso alterar, por exemplo, a exclusão lá do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Sim. É uma automação de alteração. Porque eu preciso entrar lá. Vamos pegar o caso de uma empresa que é lucro presumido. Então eu vou precisar pegar lá o valor do ICMS, lá no 670, né, que é onde a gente forma os campos. Tem um campo lá, que é o campo 15, que é o valor do ICMS. Vou pegar esse valor do ICMS e vou abater da base do PIS e da COFINS.
Depois o que eu vou fazer? Eu vou recalcular o valor do PIS e o valor da COFINS. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou alterando informações em campos. Estou alterando informação na base, estou alterando informação no valor do PIS e da COFINS. São 4 campos, basicamente, que eu vou alterar. Então, alterei as informações. Por fim, o que é que sobra para poder ficar completo? Sobra deletar registros. Então, às vezes, raramente, né, na minha carreira inteira, eu preciso fazer isso 2 vezes, mas você vai precisar deletar alguns registros, porque às vezes está gerando um erro de inconsistência, como aconteceu nas 2 vezes que eu enfrentei, né? Uma vez em 2017, o PON fiscal, então tem lá o registro C4625, onde você informa os itens, e estavam informados vários itens com quantidade e valor zero. Bom, se o item está com quantidade e está com valor zero, se ele não tivesse, não ia fazer diferença nenhuma. Então o SPED é extremamente econômico. Se você está colocando uma informação que não faz sentido, está ali, ele vai dizer, cara, exclui esse negócio daí, senão não deixa nem você importar o arquivo. Cara, você me fez lembrar, assim, aquela situação, Marcos, em que há uma nota fiscal acessória ao cupom fiscal, cara. Em que você lança uma nota só para confirmar um... Sim. E que normalmente você lança as mesmas informações, tal, que normalmente é desnecessário, inclusive valor do imposto e tal. Não seria um caso também aí de... Você poderia excluir também, cara? Depende, nesse caso não, por quê? O que acontece? Você está falando da nota fiscal emitida em decorrência de cupom fiscal. Exatamente, cara. Beleza. Aí, antigamente, quando a gente fazia apuração normal, via DMA, que não tinha SPED, você informava essa nota fiscal com todos os valores zerados. Então, e não precisa destacar o ICMS. O que é que acontece em muitas empresas? Elas geram o cupom fiscal, depois emite a nota com CFOP 5929, Isso, né? cara. Só que ela destaca o ICMS. Aí quando vai para a contabilidade, o pessoal zera tudo. Zera o valor da nota, zera a base, zera a alíquota. Só que se você destacou o imposto destacado depois devido. No caso do ICMS, né? Sim. Destacou, tem que pagar, não tem jeito. Então você vai cancelar dentro de 24 horas, ou você vai ter que entrar com um processo administrativo para comprovar que a pessoa que você vendeu não se creditou do ICMS. É um processo. Não, a ideia não é entrar nesse mérito, só para dizer, pô, seria um caso de exclusão, não? Não seria. Mas assim, seria um caso de parametrização do sistema, né? Entendi. Então, nesse caso, nessa operação, não pode destacar o ICMS na operação. Entendi. E às vezes falta esse conhecimento, né? Poxa, cara, ainda voltando para o tema de como a gente pode agilizar o processo de automação fiscal, eu tenho percebido que um dos principais pontos foi isso do início, é a pessoa não saber o que quer fazer, cara. E eu acho isso natural, porque quando você inicia um universo desse tão novo e que traz uma praticidade tão grande, você fica com um pinto solto num lugar muito prazeroso ali. Pinto no lixo. Pinto no lixo, né? Que você tem várias possibilidades e você não sabe o que fazer, cara. Quando você define um objetivo, cara, você tem algum critério assim, Marcão, assim? Poxa, o que realmente é relevante? Como é que uma pessoa que está começando pode definir situações a serem resolvidas, cara? Perfeito. Tem pelo menos 3 camadas aí de critérios, né? Primeiro, quando a gente começa na automação, normalmente a gente vai buscar fazer um trabalho mais rápido. Quero fazer o meu trabalho mais rápido. Esse é o principal motivador. Aí depois você vai descobrir o seguinte, pô, fiz rápido, mas fiz errado. Então você vai precisar fazer rápido e fazer com segurança, né? Fazer correto. E depois a praticidade. Então, esses 3 critérios, eles me ajudam a saber onde que eu vou me enfiar. Exemplo, essa semana teve um seguidor que ele mandou uma mensagem na descrição do vídeo perguntando se tinha como criar uma automação, se tinha como pegar um XML e transformar ele num PDF, isso em massa. Sim. E se eu poderia fazer uma live ensinando a fazer isso. Eu falei, cara, tem como, só que eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sou ruim? Não. Porque assim, o que eu ganho parando meu tempo para poder criar um layout de Dunphy, posicionar cada um dos campos, criar uma automação que vai tirar isso do XML, trazer isso para posicionar no Dunphy corretamente, criar uma rotina para poder imprimir esse arquivo numa determinada pasta com um determinado nome. Para quê? Tem pelo menos 20 sistemas na internet que fazem isso para mim de graça. Por que eu vou gastar meu tempo fazendo isso? Isso não é uma crítica, tá? A pessoa que falou comigo, caso você esteja assistindo aí. Mas é o seguinte, cara, onde que eu vou gastar minha energia e meu tempo? Em algo que vai me dar um melhor retorno.
O que é retorno para mim? Vai depender. Se eu sou um profissional, por exemplo, trabalho numa empresa, regime CLT, de repente para mim, ter mais tempo livre, aumentar meu salário, ter reconhecimento profissional, é um ótimo retorno. Então eu vou procurar tarefas que vão me dar esse retorno. Se eu sou um consultor, por exemplo, um conselheiro, né, como a gente falou, ou um cara que trabalha com inteligência fiscal, que é um termo que a gente está começando a usar aqui, o que é que eu vou buscar? Pô, aí eu já não tenho um chefe, eu tenho clientes. Então, o que é que o meu cliente... O que o meu cliente quer é o que eu tenho que querer. O que é que o meu cliente quer? Normalmente são empresários. O empresário quer aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então, assim, eu vou focar nessas 3 atividades. Pô, pegar um arquivo XML e transformar isso num dump vai ajudar meu cliente a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco? De repente, se pesquisar muito, vai encontrar alguma coisa lá no fundo. Mas assim, cara, não é 80-20, né? O que é que vai ajudar aí? Pô, se eu identificar, por exemplo, produtos que ele está comprando errado, que se ele comprasse diferente de um fornecedor diferente, ele teria um benefício fiscal. Isso ajuda ele a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco? Ajuda. Pô, então eu vou gastar minha energia nisso. Legal. Né? Então eu acho que o foco está muito relacionado a isso. E isso também vem muito desse processo de estar iniciando. Né? Então, pô, eu estou iniciando, cara, eu estou pinto no lixo. Tudo é legal, tudo é interessante, tudo é massa. Só que aos poucos você vai começando a sacar, pegar a malícia, né? De que, pô, isso é muito legal. Mas assim, é pro meu ego. Né? Eu sei fazer isso. Mas em termos de gerar resultado e de ser efetivo, é muito pouco. Né? As pessoas não vão te dar tanto valor se você criar uma automação que gera um PDF a partir de um XML do que elas dariam se você ajudar elas a economizarem 20 horas de trabalho. Pô, cara. Não, É perfeito. diferente. Não, aí, essa filtragem que você falou agora é muito impactante na questão do tempo, cara. E me parece que tem sido um dos principais problemas mesmo você saber identificar o que é relevante ser resolvido, né, cara? Porque se você for olhar toda uma rotina que envolve as atividades da área fiscal tributária para um contador, por exemplo, poxa, tem muitas situações ali que efetivamente trariam um resultado prático infinitamente maior para ele. Agora, essa coisa da automação exige que você tenha não só o conhecimento técnico, mas saber encontrar os seus gargalos que podem ser utilizados na automação. E eu acho que é aí que é o grande, é a cereja do bolo, Marcão. Você aliar o conhecimento técnico e utilizar a automação fiscal como uma ferramenta para agilizar e trazer força e reconhecimento no que você faz, cara. Exato. E nesse contexto que eu acabei de falar aqui, como é que você conduziu inicialmente algum dos seus alunos, cara? Por exemplo, no momento em que você teve aquele primeiro impacto que motivou você a criar um método do DMI que tem agilizado bastante, mas assim, naquele instante ali, o que você percebeu? Qual foi a virada de chave para você, cara? Assim, cara, as pessoas não sabem o que estão fazendo, ou a automação fiscal talvez não seja para essa pessoa. Como é que você lidou com isso aí, cara? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, qual foi a percepção que eu tive? Falta clareza. Né? Então, assim, clareza sobre o que eu vou fazer. E antes disso, clareza sobre o que eu vou fazer no sentido de como executar e clareza do que eu vou fazer no sentido do que é mais interessante, que é mais rentável para mim. Não rentável, que é mais vantajoso. Pô, Né? até rentável mesmo, né? Dependendo do que você esteja fazendo. Porque vantajoso inclui também, né, a parte financeira. E o lucrativo, por exemplo, está estritamente relacionado a financeiro, mas vantajoso. Exemplo, eu estou num contexto em que eu quero ser reconhecido profissionalmente, né? Eu quero ter mais tempo livre. É mais vantajoso para mim isso. Sim, Né? Então, a gente começou nessa linha. Cara, me fala uma coisa que você faz no seu trabalho que você gasta muito tempo fazendo, ou que você não gosta de fazer. Pronto, esse é o E primeiro. esse não gosta de fazer é interessante, porque assim, é meio que subjetivo, né? Só que se você for parar para aprofundar, nem tanto. Porque o que a gente não gosta de fazer normalmente? Atividades que são repetitivas. Sempre aquela mesma coisa. Normalmente as pessoas falam isso, vai ser muito chato. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, aí tem que fazer isso. Pô, se é sempre a mesma coisa do mesmo jeito, eu posso automatizar. Então, se é muito chata, né? Se eu gasto muito tempo fazendo, eu consigo automatizar. Então, foi esse norte que a gente iniciou. A partir do momento que você já tem algo nesse sentido, aí você começa a refinar.
Como eu falei, tem 3 camadas, a gente já falou isso nas lives anteriores, né? Camadas de benefício. Fazer meu trabalho de forma mais rápida, mais prática, mais segura, isso é a primeira camada. Segunda camada, vou fazer coisas que me possibilitem ter mais tempo livre, aumentar meu próprio salário, ter reconhecimento profissional. Terceira camada, vou fazer coisas que ajudem o meu cliente a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, são essas 3 camadas hoje que a gente utiliza para avaliar aonde que eu vou entrar. Ah, legal. E pra gente encerrar, cara, eu percebi que você falou uma situação de resolução que já tem no seu sistema, né? E situações em que você pode utilizar a automação fiscal como um instrumento para otimizar a sua rotina. Nesse contexto, Marcão, como é que você tem lidado com isso, cara? Porque eu acho que deve ser um questionamento muito forte, né? Poxa, o meu sistema já supre o meu 80/20 aí no caso. E aí, e às vezes as pessoas não percebem que a automação pode ser também fazer parte desse 80/20, né, cara? E eu percebo também que tem muita gente que acha que a automação não seria a mais adequada, considerando que eu posso otimizar o sistema que eu já tenho. O que você poderia dizer em relação a isso, cara? Eu acho que não são coisas concorrentes, tá? Uma automação fiscal, ela não serve para substituir um sistema. Um sistema também, muitas vezes, o sistema é mais fácil para um sistema substituir uma automação fiscal do que o contrário. Por quê? O sistema tem um conjunto de automações, digamos assim. Né? E nesse conjunto de automações, ocorrem falhas. Então, porque o pessoal do sistema não entende como funciona a rotina e não sabe como projetar aquilo de forma eficiente, porque ele já criou algo e acha que já é bom o suficiente, que ele acha que o usuário é burro e não sabe usar a ferramenta que ele desenvolveu. Então, tem uma série de questões. E a automação fiscal, ela é um organismo vivo. Cara, eu estou com um problema aqui agora, eu preciso resolver esse problema. Se eu for levar, e o meu sistema não resolve. E aí, pronto, meu sistema não resolve. O que é que eu vou fazer? Opção 1, sentar e chorar. Opção 2, pedir pelo amor de Deus o pessoal do sistema resolver a questão e esperar o tempo que eles quiserem. Opção 3, criar uma automação fiscal. Então, assim, eu vou demorar 3 meses para aprender a construir uma automação fiscal. Fato. Talvez menos, talvez mais. Eu posso demorar 1 ano esperando o sistema criar uma automação para resolver um problema. Só que em 3 meses eu aprendi a resolver esse problema e eu tenho uma base para resolver centenas de outros. Não tem nem comparação, cara. Então é isso. Gente, então eu fico por aqui. Só reforçando a vocês a continuar nos acompanhando nas lives. Essa é apenas uma live de aquecimento. O professor Marcos Amorim tem um canal muito forte falando sobre automação fiscal, suas diferentes vertentes. E continue aqui com a gente que tem muito assunto interessante nos próximos vídeos, cara. Um abraço a todos, tudo de bom. Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.